Olá, espero que você realmente esteja gostando desse seu treinamento, espero que esteja sendo muito relevante, que você já tenha feito alguns exercícios, né? E que você esteja fazendo já apresentações memoráveis, conduzindo reuniões na sua empresa, com a sua equipe de trabalho, e aproveite para fazer isso. Quanto mais vezes você treinar, melhor. Eu até te aconselho que você provoque situações em que você tenha que falar por 1 ou 2 minutos, não precisa falar muito não, mas já vá utilizando as técnicas que você já aprendeu. Então você já aprendeu a técnica da verdade visual, né? E da liderança visual, da postura correta e o segredo da atenção permanente, que é alternar a voz de 4 formas diferentes, falando mais alto, mais baixo, mais rapidamente, mais lentamente. E agora nós vamos então agregar valor ao que nós estamos falando. Então, independente do conteúdo que você está falando, eu vou te ensinar a você fazer com que esse conteúdo tenha altíssimo valor. Então você não precisará dizer para o público, preste atenção porque o que eu vou falar é importante. Você vai já colocar no inconsciente do seu público que é importante através de uma técnica. E essa técnica de expressão, de oratória, na verdade é uma técnica baseada em não falar, né? Você adiciona valor na medida em que você não fale. Então você vai perguntar para mim, Roberto, mas como que é possível? Eu não vou falar? Não é isso. Na verdade, o que você vai é administrar a pausa enquanto fala. Eu quero fazer eu quero mostrar algumas apresentações para você que eu preparei, para que você possa então observar nessas apresentações os momentos em que esses oradores, esses grandes oradores, deram pausas enquanto estavam falando. E eles não deram essas pausas à toa. Foi por um treinamento, é o treinamento que é conferido a esses grandes oradores, é esse que você está fazendo, o treinamento mestre da oratória, com os 8 segredos que fazem com que você se transforme num grande orador. Observe então nessas apresentações os momentos em que eles administraram, enquanto estavam falando, as pausas. Trouxeram essa tribuna para dizer, ótimo presidente, siga nesse caminho. E demitiu 7, 8 ministros. Dando a linha do seu governo. Repeti aqui muitas vezes que a aliança de partidos com o troca-troca era a desgraça do governo e do povo. As artimanhas de aliar os partidos em troca de ministério, em troca de favores, de se identificar com o Congresso Nacional em troca de emenda. Eu te dou essas emendas e tu vota esse projeto, não ia dar bem. Ia terminar mal. Mas o que o governo fez foi isso. O comando da casa cá entre nós e todos os partidos, arreglaram. Passavam o projeto e aprovavam as emendas. 2 vezes isso não aconteceu. No ficha limpa e no mensalão. E as 2 vezes não aconteceram porque os jovens saíram à rua. E não saíram que nem agora, não. Mr. Mayor, fellow Democrats, we are here to nominate a president. And I've got one in mind. I want to nominate a man whose own life has known its fair share of adversity and uncertainty. I want to nominate a man who ran for president to change the course of an already weak economy, and then just 6 weeks before his election, saw it suffer the biggest collapse since the Great Depression. A man who stopped the slide into depression and put us on the long road to recovery, knowing all the while that no matter how many jobs that he saved or created, there'd still be millions more waiting. Então, para que você possa dominar, né,
esse segredo de adicionar valor ao que você está falando, você precisa realmente dominar também os segredos da atenção permanente, que é utilizar a sua voz de forma mais alta, mais baixa, mais rapidamente e mais lentamente. Porque esse quinto elemento, que é você adicionar valor através da pausa, ele é um complemento dessa atenção permanente, uma coisa complementa a outra. Então você realmente precisa alternar a voz, e eu aconselho que você faça isso fazendo leitura, né? Pegue uma revista, um jornal, um livro que você goste de ler e você lê em voz alta, alternando a voz para que você exercite e isso se torne natural na sua apresentação. Então, essa técnica de adicionar valor, ela faz com que você dê importância naquilo que está falando. Você adiciona valor, você fala algo importante, muitas vezes falando muito pouco, né? Mas tudo acontece de forma inconsciente, desde a verdade visual, a atenção permanente, tudo isso é inconsciente para o seu público. Só você saberá que está utilizando dessa forma, né? E isso é uma coisa mágica na oratória que faz com que realmente quem não conhece não vai saber interpretar. E você adicionará valor, mesmo que esteja falando sobre algo no qual você tem menos conhecimento do que quem está ouvindo. Olha que coisa interessante, você adicionará valor na medida em que você adiciona as pausas. E eu quero trazer mais um exemplo para você, né, de um famoso personagem, né, do cinema, em que ele adiciona muito valor. Isso é um exemplo realmente que resolve essa situação, que faz com que a gente realmente fale, é verdade, o que o Roberto está dizendo desse segredo da oratória é verdadeiro, né? Um personagem, né, do cinema que ele sabe adicionar valor a si próprio, se transformar numa pessoa aí muito importante na medida em que ele utiliza a pausa para falar o seu próprio nome. Preste atenção. Mr. The name's Bond. James Bond. This is the new banker, Mr. Bond. James Bond. Good evening. My name is Bond. James Bond. My name is Bond. James Bond. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Oh, by the way, we haven't been properly introduced, Melina. My name is Bond. James Bond. Yes, my name is Bond. James Bond. And Mr. Bond. James Bond. Então, se os personagens James Bond, né, os personagens do cinema, estivessem dito, meu nome é Bond, James Bond, pode ter certeza que não teria o mesmo efeito, o mesmo poder de sedução, né, de autopromoção, de valorização. Então esse é o grande segredo de adicionar valor ao que está sendo dito, né, ou até ao personagem que está dizendo, né, na oratória, na medida que você administra pausas. Por isso que eu disse que esse segredo, né, é um que requer bastante treino, porque você pode treiná-lo fazendo a leitura. Lembra que eu disse para você pegar uma revista, um jornal, um livro e você fazer leitura. Então você pode utilizar o segredo da atenção permanente e da valorização de discurso juntos. Você faz a leitura falando mais alto, mais baixo, mais rapidamente, mais lentamente, e dando pausas, né? Nesses momentos você consegue, numa leitura, exercitar esses dois segredos, porque são os segredos, assim, talvez, provavelmente o mais difícil de se tornar natural na medida em que você fala, né? A verdade visual, ela pode acontecer de uma forma mais rápida, mas esse requer bastante treino, mas é um treino fácil, basta que você realmente faça leituras alternando a voz e com o tempo isso vai se tornar totalmente natural. Você não apenas irá captar a atenção do público com as 4 formas de utilizar a voz, como também irá valorizar o seu discurso administrando as pausas. Até a próxima aula.